Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te mostrar como fazer a migração do WordPress utilizando o plugin Duplicator. Tá? Então é um plugin aí muito popular, muito utilizado. Eu particularmente prefiro outras opções, mas ainda assim é uma boa opção para você fazer a migração do WordPress, tá? Então assim, eu tenho o WordPress instalado num subdiretório dentro da mesma hospedagem. Existe uma forma até muito rápida de fazer isso, eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas nesse vídeo eu vou utilizar o Duplicator só para a gente ver como que funciona esse plugin, tá? Então vem comigo. Então aqui eu tenho dentro dessa URL aqui uma instalação do WordPress que na verdade é um blog. Tá. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero migrar para um outro lugar. Então eu vou vir aqui nesse painel, vou vir aqui em instalar, adicionar novo e vou pesquisar aqui como Duplicator. Então aqui ele tem mais de 1 milhão de instalações ativas, é um plugin muito popular, como eu falei. Vou clicar aqui em ativar e agora ele criou esse item aqui. E aí você tem configurações, tem ferramentas e tem packages. Vamos dar uma olhada aqui nas configurações. Aqui você tem algumas configurações que você pode fazer, mas se você quiser também você pode simplesmente nem fazer nenhuma configuração aqui, deixar tudo aqui no padrão, tá? Aqui tem a nomenclatura do arquivo de backup, você pode fazer agendamentos. Aqui tem a questão do armazenamento, né? Que esses arquivos aqui eles podem ser também armazenados na nuvem, tá? Enfim, o que interessa pra gente está aqui em Packages e a gente vai vir aqui em Create New e a gente vai deixar aqui, vai dar um título aqui, mas você pode deixar padrão, tá? Aqui ele vai botar a data no formato aqui americano e o título do nosso site, tá? Aqui tem o armazenamento. Você tem a configuração, nesse caso ele está fazendo um armazenamento local. Se você quiser na nuvem, você precisa ter a versão Pro do Duplicator, tá? Não é o caso aqui, a gente vai usar a versão gratuita mesmo. Aqui tem o tipo algumas configurações de arquivo, então você pode fazer o backup somente do banco de dados ou de todos os arquivos, tá? Aqui você inclusive pode selecionar quais tabelas que você quer exportar. De repente você quer exportar só uma parte, enfim, tá? Nesse caso eu vou deixar padrão ali. E aqui tem o instalador. Então você pode habilitar isso, essa migração, né? Quando você for fazer a instalação ou efetivar essa migração, ele vai pedir uma senha se você definir uma senha aqui. Nesse caso eu não vou habilitar nenhuma senha, tá? Tudo isso aqui é opcional. Vou clicar aqui em Next. Então ele está escaneando o site para saber o que vai ser migrado, tá? Aqui ele já definiu o tamanho do arquivo, o tamanho do banco de dados. E agora a gente vai clicar aqui em Build para poder construir o nosso arquivo de backup, tá? Que é o arquivo que a gente vai usar para fazer a migração. Vou até acessar aqui esse site para a gente ver como é que ele tá. Então esse blog aqui, inclusive a gente tem um vídeo ensinando como esse blog aqui foi feito, como criar um blog desse passo a passo do zero, tá? Então a gente fez aqui, criou o nosso pacote, tá? E aí você tem basicamente dois arquivos com Duplicator. Você tem um instalador e o arquivo zip. E aí você pode baixar um e baixar o outro clicando aqui, ou pode dar um clique aqui para baixar os dois arquivos, tá? Então, ó, permitir, ele vai fazer o download, tá? Eu estou usando um gerenciador de download aqui. Então ele vai fazer o download de um arquivo zip e o instalador. E o que a gente vai precisar fazer é definir aonde a gente vai instalar esse WordPress, tá? Nesse caso aqui, eu vou vir aqui no gerenciador de arquivos. Você poderia colocar aqui na raiz do domínio, mas eu vou colocar dentro de uma pastinha que eu criei aqui de demo, tá? E vou criar aqui uma pasta chamada blog. Você não precisa fazer essa parte, tá? Você pode clicar, se você quiser colocar direto no seu domínio, você vai colocar direto aqui o arquivo de instalação e o arquivo zip aqui direto na public HTML, tá? Eu estou usando essa pasta aqui porque é só um site demonstrativo. E aí eu vou clicar aqui em carregar e eu vou arrastar dois arquivos para cá. O primeiro é meu instalador
e o outro é meu arquivo zipado. Então, nesse caso aqui, ele tem 59 megas, então vai demorar um pouquinho. Então, agora que a gente já enviou aqui os dois arquivos, vou vir aqui em recarregar e tá aqui, tá? Os dois arquivos que a gente precisa. O próximo passo é a gente acessar aquela URL. Então, vou até vir aqui, vou copiar, só que eu vou tirar aquele premium da frente. Então, vou colar o URL aqui, vou tirar esse premium e vou escrever aqui installer.php. Então aqui ele já verificou a instalação, já fez a validação, aqui tem algumas opções, você não precisa mexer em nada. Clica aqui marcando que você leu, né? Que você leu e aceitou todos os termos, clique em Next. Aqui agora ele está pedindo os dados de banco de dados, então a gente vai criar um banco de dados aqui. Você vem aqui, assistente de banco de dados MySQL, dá um nome aqui, por exemplo, Demoblog. Próxima etapa, usuário, você pode botar aqui admdb de Demoblog, gera uma senha aqui, copia essa senha, cola aí num bloco de notas, tá? Para não perder, clica aqui em criar usuário, eu vou copiar esses dados aqui, ó, vou colar aqui também no nosso arquivo de texto, vou marcar aqui em todos os privilégios e fazer alterações. Então, ok, vou vir aqui na minha migração aqui no meu instalador, localhost mesmo, aqui o banco de dados, como eu já copiei a senha, então vou vir aqui, nome do banco de dados, vou colocar aquele banco de dados que eu criei, o nome de usuário e aquela senha que eu gerei, tá? Você pode clicar aqui para testar o banco de dados e aqui tá certinho, ele dá a opção de avançar, então vou clicar aqui em Next, ok. Vou avançar novamente. E aqui é a finalização, teste final da nossa migração, tá? Você pode clicar aqui em admin, que aí ele vai direto lá para tentar acessar aquele painel, tá? Vou testar aqui, vou acessar e tá tudo certo. A gente acabou de fazer a migração completa aí do WordPress, tá? Utilizando o Duplicator. Enfim, aqui ele fez uma limpeza, tá? Excluiu já o arquivo de backup, o arquivo de instalação, enfim. E aí a gente pode vir agora aqui, visitar o site e testar, ver se está tudo certinho, se as URLs estão todas corretas, se as imagens carregaram direitinho, tá? Então vou clicar aqui em Contact, que é uma página interna, e tá tudo ok. Então espero que você tenha gostado. Nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre migração e aí é mais uma forma através do plugin Duplicator, tá? Existem diversas formas de você migrar. Como eu falei, eu particularmente utilizo outros plugins e outros métodos, mas é um método também muito popular. Então espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários abaixo e a gente se vê no próximo vídeo.